Boa tarde, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre epidemiologia do câncer. Lembrando que neoplasia não é uma única doença, neoplasia é um conjunto de quadros clínicos e a neoplasia ela surge a partir de uma proliferação celular ou de um crescimento desregulado, tá? E é uma desordem genética, causada pela mutação e pelo acúmulo de mutações do DNA do hospedeiro. Então, as mutações, a gente tem uma célula, essa célula sofre a mutação, a partir dessa mutação vão surgindo novas mutações e vai se formando um clone. E essas mutações, elas podem ter como origem, tá? Por exemplo, ela pode ser espontânea, ela pode ser herdada, ela pode ser induzida por um agente ambiental ou derivar de alteração epigenética adquirida, certo? Então, assim que surgem as mutações. Falando sobre as características fenotípicas, ainda teremos aulas para discutir esse assunto, mas em linhas gerais, tá? As características da neoplasia são a autossuficiência dos sinais de crescimento, ou seja, a proliferação celular ocorre independente de sinais fisiológicos, o que é mais importante é a ação de oncogenes, tá? Existe uma falta de sensibilização aos agentes inibitórios, ou seja, na verdade, não existem genes supressores, ou existe uma mutação desses genes supressores que não vão atuar fazendo a supressão. Existe evasão da apoptose, a replicação ocorre de forma ilimitada, e isso a gente pode chamar de imortalidade celular, que também será vista, que seria a manutenção dos telômeros, certo? Invasão tecidual, que é uma característica super importante, você sabe, junto com a invasão tecidual, metástases. Angiogênese é outra característica, porque elas induzem um processo de angiogênese próprio, em função da hipóxia. Instabilidade genômica, tá? E aqui entra uma situação muito importante, que existe situações onde não há o reparo de genes. E aí a gente tem instabilidades de microsatélites que também vão ser estudadas na sequência. Ela pode fazer uma inflamação promotora, por quê? Porque a célula neoplásica, ela, quando entra em hipóxia, ela acaba produzindo também citocinas inflamatórias. E as citocinas, elas vão fazer com que ocorra também um aumento dos macrófagos intratumorais, tá? Que hoje em dia também se fala muito que são os TIM, macrófagos intratumorais. Existe na neoplasia uma reprogramação de vias metabólicas, porque ao invés de utilizar a via mitocondrial, tá? Embora essa via mitocondrial produza mais ATP, a neoplasia ela faz um mecanismo em que ela vai transformar glicose, tá, em lactato. É um mecanismo de fermentação que forma menos ATP, mas dá mais nutrientes para a célula. E a célula consegue, né, se multiplicar muito mais. E a neoplasia também foge do sistema imunológico. Isso é um fato que a gente vê porque sabe que pacientes imunossuprimidos, tá, por exemplo, eles desenvolvem com mais facilidades determinadas neoplasias, tá? Então, essas características
elas vão ser vistas mais aprofundadamente na sequência das aulas. Esse quadrinho vocês vão ver em muitos lugares, porque eles vão falar de todas essas características que eu disse para vocês. Instabilidade genômica, indução de angiogênese, imortalidade celular, tá? A alteração do mecanismo energético, enfim. Isso é muito característico. Esse quadro aí, ou melhor, esse círculo aí tem no nosso Robbins. O que eu disse para vocês? Nós temos uma única célula, essa única célula, tá, por ação de algum daqueles agentes que se falou, que seria um carcinógeno, ela inicia uma proliferação celular. É uma célula transformada, tá? A partir daí ocorre a progressão. E com a progressão tumoral ocorre uma proliferação a partir das células que se tornaram instáveis. Então, vão se formando subclones. Subclones. Esses subclones, cada vez em que ocorre uma mutação, existe perda daquelas células que não servem. E só sobrevivem realmente as que são melhores, as que são fortes. A gente fala, inclusive, em mecanismo darwiniano. Quer dizer, se formam vários subclones e esse subclone vai formar uma neoplasia. Desse modo, tá, a gente tem uma neoplasia que se constitui de uma forma heterogênea. E aí se tem a expansão clonal. No momento que tem a expansão clonal, inicia a sintomatologia e as manifestações físicas. Bom, então, o que a epidemiologia busca? Chegamos finalmente na epidemiologia depois de entender que neoplasia maligna ou câncer, tá? Não é uma doença, é uma síndrome clínica e que ela tem origem monoclonal, em uma única célula que vai se proliferar e formar subclones, e que ela tem fenótipos ou características muito especiais que tornam a célula resistente, tá? Bom, então, a epidemiologia, ela nos dá dados de incidência e prevalência, número de casos novos, tá, no ano, número total de casos no período de tempo na população, nos dá a taxa de mortalidade, que é muito importante em termos prognósticos, tá, e avaliação da letalidade. Nós podemos, através da epidemiologia, estudar os tipos de exposições e o tipo de neoplasia, assim como outros fatores de risco que aumentem a probabilidade do indivíduo vir a desenvolver o câncer. E também se consegue avaliar a efetividade terapêutica, tipo agentes farmacológicos, por exemplo, radioterapia, se foi eficaz em tal neoplasia, se não for. Bom, a epidemiologia, ela dá todos esses dados são muito importantes para a gente entender a origem da neoplasia, entender como é que ela se comporta, como que vai ser o desfecho, certo? Os dados epidemiológicos. Aí, nós temos o seguinte, quais são os fatores que aumentam a probabilidade de um indivíduo ter um tipo de câncer? Existem vários. Existem neoplasias que são mais frequentes em homens, neoplasia mais frequentes em mulheres, e em crianças existem tipos especiais de neoplasia. Então, idade, gênero, etnia, hereditariedade, fatores ambientais, geográficos, lesões pré-neoplásicas adquiridas. Tudo isso são fatores de risco.
por exemplo, quando a gente estuda a epidemiologia, a gente observa que existem determinadas neoplasias em homens que diminuíram em taxa de mortalidade nos últimos anos, assim como em mulheres. E quando vai fazer o estudo, acaba vendo que a taxa de mortalidade diminuiu, tá? Porque, na verdade, as condições e os tratamentos melhoraram. Por isso que a epidemiologia é importante, tá? Assim como os fatores geográficos. Tem locais onde a incidência de determinada neoplasia é muito maior. E aí vai correlacionar com o quê? Com a alimentação, certo? Com o tipo de exposição ocupacional. E é bem importante essas situações. Idade, que foi o primeiro que a gente viu ali. A maior parte dos cânceres que vão causar morte, eles ocorrem numa faixa etária entre 55 e 75 anos. As pessoas podem ter câncer mais cedo, tá? Mas por que acontece numa faixa etária maior? Porque com os anos se acumulam mutações. E isso vão favorecer o desenvolvimento de neoplasias. Ao mesmo tempo, nas pessoas mais velhas, a imunocompetência, ela diminui. Então, são fatores que ajudam muito. Como vocês estão vendo aqui, ó, essa questão dos telômeros, ela é bastante importante, tanto para a senilidade quanto para o câncer. O que acontece é que a cada divisão existe um encurtamento do telômero. No câncer, por exemplo, esse encurtamento, ele não acontece e existe a manutenção do telômero e a célula continua se mantendo sempre jovem, cada vez melhor, sem rugas, entende? É isso que acontece. Fatores ambientais, eles são causa de cânceres esporádicos, que a gente diz que não são hereditários, tá? As diferenças geográficas, elas modificam muito a incidência, como eu falei para vocês. Por exemplo, agentes infecciosos, eles são fatores de risco para determinadas neoplasias que vocês vão ver. Por exemplo, Helicobacter pylori se associa a uma gastrite atrófica antral, úlcera e neoplasia gástrica. Qual a região que tem mais Helicobacter pylori? Olha, regiões onde como é que eu vou dizer, onde tem menos sujeira. Não, é o contrário, onde tem mais sujeira, perdoem. Então, em países desenvolvidos se tem menos Helicobacter, em países subdesenvolvidos mais Helicobacter, tá? Tabagismo. O tabagismo é uma causa, assim, de várias neoplasias, vocês vão ver ao longo do tempo. Entra em praticamente todas, tá? Mas pulmão, rim, por exemplo, o consumo de álcool para orofaringe, para laringe, para esôfago, para o carcinoma hepático, hepatocelular, tá? A obesidade também está associada a um aumento, por exemplo, de estrogênios, e isso entra como um fator de risco para um câncer de corpo uterino, lá da cavidade uterina, que é o adenocarcinoma endometrioide. Dieta também tem grande importância para o câncer de cólon, por exemplo. A história reprodutiva. Bom, a história reprodutiva também tem sua importância nisso que eu falei para vocês, no adenocarcinoma, tanto do endométrio como no câncer do colo uterino, certo? Exposição à radiação ultravioleta. Bom, os raios ultravioletas são responsáveis por uma série de lesões em pele, principalmente em pele clara, como vocês sabem, e principalmente associado ao
carcinoma basocelular, que é o principal tipo de neoplasia que existe, tanto entre homens como entre mulheres. E o carcinoma basocelular tem origem na camada basal da pele. Também, raio ultravioleta entra como um agente para o melanoma, por exemplo. Tá? Renda per capita também acaba sendo um fator ambiental. Claro que determinados lugares onde a pobreza é maior, tá? Onde existem exposições a agentes, a sujeira, a poluição, tudo isso vai influenciar. Idade de primeira relação sexual, por quê? Tem uma maior exposição ao contato com o HPV, né, que é o papilomavírus humano, que é um causador do câncer de colo uterino. E, ao mesmo tempo, a paciente ou o paciente, ela pode não, como é que eu vou dizer? Ela pode ter contato com alguém que tenha um papiloma na relação sexual, tá? Então, é um fator de risco, o número de parceiros por esse motivo. Quanto mais parceiros, maior chance de entrar em contato. E as práticas pessoais de higiene, por exemplo, o câncer do pênis, sempre se diz que uma das causas, câncer de pênis, claro, além também da infecção viral, é fator de limpeza. Tem que puxar, retrair, né, ali o prepúcio, expor um pouco a glande e limpar bem. E tem pessoas que não fazem isso. E por que a sujeira? Porque a sujeira provoca um processo inflamatório crônico. E nós vamos ver na sequência que a inflamação, ela pode ser sim um fator predisponente para neoplasias. Obesidade, a gente já falou, né? Existem sobrepeso, obesidade 1, 2, 3, quanto mais obeso, seria pior. Quanto aos fatores geográficos, são evidências epidemiológicas, por exemplo, assim, ó, no Japão se tem mais câncer gástrico que nos Estados Unidos. Só que no Japão, a mortalidade ela é muito maior do câncer gástrico. E nos Estados Unidos, nós temos muito mais câncer de pulmão. E aí a mortalidade é maior que em outros países, como por exemplo o Japão. Então, Japão tem maior taxa de mortalidade por câncer gástrico. Estados Unidos, por carcinoma pulmonar, correlacionando o Japão e Estados Unidos. Na Bélgica, a taxa de mortalidade por câncer de pulmão, ela acaba sendo maior que nos Estados Unidos. E isso vai ter muito a ver com tabagismo, com exposição ocupacional também. Por exemplo, pacientes que são tabagistas e que ainda trabalham expostos ao asbesto, eles vão aumentar em cerca de 40% a chance de desenvolver um câncer pulmonar, tá? Existe também hereditariedade como um fator de risco para o câncer. E a gente tem basicamente 3 padrões de câncer hereditário: o autossômico dominante, o autossômico recessivo e o familiar de herança incerta. O autossômico dominante significa assim: a mutação de um único alelo já faz com que ocorra o desenvolvimento de determinada neoplasia. O autossômico recessivo, não, tu precisa de 2 alelos mutados, mas ele pode ter, né? Pode ter assim um alelo e depois o outro que acaba sofrendo mutação também. E esse é o reparo defeituoso de DNA. E a herança familiar incerta tem vários alelos de penetrâncias variáveis, ou melhor, variáveis e baixos, tá?
Esse tipo de câncer, que está associado com a hereditariedade, ele vai representar somente 10% de todas as neoplasias malignas. Na sequência, autossômica dominante, que apenas a mutação de um alelo já é suficiente, nós temos aqui o retinoblastoma. O retinoblastoma, tá? Ele surge, é uma neoplasia que aparece no globo ocular, principalmente em crianças, e surge por uma supressão do gene RB. É o gene do retinoblastoma. É um gene supressor tumoral, tá? E esse gene ele é super importante. Quando está mutado é que acontece esse tipo de neoplasia. A síndrome de Li-Fraumeni, existe mutação do outro gene supressor tumoral que é importante, que é o P53, tá? Onde o paciente ele pode desenvolver vários tipos de cânceres, principalmente. Polipose adenomatosa familiar, nós temos, né, o gene APC, que é o gene da polipose adenomatosa familiar, que é uma entidade em que, como existe supressão desse gene, o indivíduo vai desenvolver mais de 100 pólipos no intestino. E em algum momento da vida, todos os pacientes vão desenvolver câncer que tiverem essa mutação. Todos, tá? E é o tipo de câncer que dá de cólon em pessoas mais jovens. E claro, se uma pessoa da família tem, as outras têm que ser avaliadas. Tumores de mama e ovário também, e aqui entra o gene BRCA1 e BRCA2, tá? São autossômicos dominantes, um alelo só deu para eles. Qual a característica dos pacientes com esse tipo de neoplasia autossômica dominante? São indivíduos mais jovens, têm menos de 45 anos, eles têm parentes próximos que já tiveram câncer, também com menos de 45 anos, ou eles tiveram histórico de câncer na infância. Existem órgãos determinados, assim, que vão ser afetados, né? Existe um marcador para eles, geralmente, típico. Podem recorrer, e o que a gente já falou, só um alelo e o indivíduo pode desenvolver a doença. Essa aqui, ó, essa imagem é de um globo ocular, contendo dentro dele uma lesão neoplásica brancacenta, que é o retinoblastoma, tá? Que tem origem numa mutação do gene supressor RB. E aí não ocorre supressão tumoral e ele consegue desenvolver. Nessa outra imagem, nós temos o intestino, mal dá para ver que é o intestino, porque ele tem inúmeros pólipos, tá? Na verdade, esses pólipos, quando se retira, eles são quase todos adenomas com displasia. É certo que algum deles vai sofrer a transformação e vai fazer uma neoplasia maligna. O que o pessoal faz é o seguinte: enquanto ele tiver uma mucosa dessas aqui glandular viável, ele desenvolve pólipo. Já vi algumas cirurgias de alguns cirurgiões em que eles fizeram a ressecção total do cólon, né, até chegar na mucosa do canal anal. E aí o paciente tem que ficar com uma bolsa de colostomia. Já ouvi dizer que tem pessoas que usam uma outra técnica, deixam um pedacinho de mucosa glandular para poder fazer uma sutura, né, baixar o intestino delgado que sobra, fazer a sutura e não precisar fazer bolsa de colostomia. Só que aí esse paciente tem que ter um acompanhamento muito de perto, porque se tem mucosa colônica, pode desenvolver
pólipo e pode desenvolver neoplasias. Aqui, de novo, são imagens do retinoblastoma, fica com essa, olha o olhinho, ele tem essa aparência assim branca, pode inclusive crescer, porque a neoplasia tem um crescimento ilimitado, tá? Ela segue em frente. O linfomene, que também é autossômica dominante, como eu falei, pode ter múltiplos tumores primários em crianças, em jovens, adultos. Predominam mais sarcomas, tá? Ele pode também ter tumor do sistema nervoso central, osteosarcoma, carcinoma de adrenal, leucemia. E a mutação é do P53. Aliás, nós vamos estudar ainda, mas o gene supressor tumoral que encontra-se mais mutado é o P53. E aí vem a recessiva, que tem um reparo defeituoso de DNA. Temos síndrome de Bloom, anemia de Fanconi, por exemplo. A síndrome de Bloom, o paciente vai fazer, já na infância, ele desenvolve na pele eritemas telangiectásicos, são manchas vermelhas, e tem fotossensibilidade. Acompanha o déficit de crescimento, e esse paciente, ele tem de 150 a 300 vezes mais risco de ter um carcinoma associado. Isso é síndrome de Bloom. A anemia de Fanconi, nessa situação, que também é recessiva, 20% dos pacientes que têm um defeito nesse gene de reparo, eles desenvolvem leucemia, linfoma, adenocarcinomas gástricos, tá? E mais outros tipos de anormalidades, hematológicas ou esqueléticas. O xeroderma pigmentoso, também, o paciente desenvolve várias lesões pré-neoplásicas e neoplásicas na pele. Ele tem uma fotossensibilidade muito grande, paciente com xeroderma. No momento em que ele tem contato com a luz solar, ele desenvolve, por exemplo, vários carcinomas vasocelulares de tipo bem agressivo, com uma invasão local bem profunda. Eu nunca sei o lugar, sempre me dizem, eu sempre esqueço, mas no Brasil existe um estado, não sei se é do Centro-Oeste, em Goiás, eu acho, em que, claro que ele é recessivo, então, sabe como é, né? Existe uma comunidade inteira que tem essa lesão, e eles invertem o turno, eles saem para a rua à noite, que não tem ultravioleta, e durante o dia eles dormem. A outra síndrome é a ataxia telangiectasia. Ataxia é perda motora, movimentos involuntários. O paciente desenvolve essas telangiectasias, que são essas dilatações vasculares que deixam, né, fica vermelho no olho. Tem também uma degeneração do sistema nervoso e o paciente acaba desenvolvendo atraso mental, dificuldade de fala e tem dificuldade para deambular. Coisas muito ruins. Então, essa síndrome autossômica recessiva, ela leva à instabilidade cromossômica do DNA. Existe uma incapacidade de corrigir os erros na replicação. Tá? Normalmente, o paciente tem história de câncer e eles se tornam mais sensíveis aos agentes ambientais. Aqui, ó, é um xeroderma pigmentoso. Nesse caso, ele desenvolveu várias lesões pigmentadas, tá? Aqui, ele desenvolveu um carcinoma vasocelular muito agressivo mesmo, tá? As telangiectasias, elas podem aparecer, a ataxia telangiectasia, que é outra síndrome, né? Tem sintomas neurológicos, tem as telangiectasias no olho, defeitos imunológicos, né? Infertilidade e
formação de neoplasias. Então, aqui, ó, telangiectasias no rosto, tá? Uma situação feia, né? Telangiectasias, até que aqui não é tanto, mas tem aqui nessa mucosa labial e no olho, ó, que é essa dilatação de vasos capilares que aparece. O Fanconi, que nós falamos, ele tem também essas anormalidades, ó, que a gente vê no polegar, tá? E essas manchas na pele um pouco escurinha, acompanha a síndrome de Fanconi. De novo, aquela imagem do polegar, tá? E existe também, como nós falamos, a herança incerta, que aparece no câncer de mama, e aí aqui não é o câncer ligado ao BRCA1, BRCA2, é outro tipo de câncer, né? Outro tipo de herança, no câncer de ovário e no câncer de pâncreas. Geralmente, as lesões elas têm início precocemente, não se sabe muito bem como é, só que se sabe que a penetrância é incompleta, não tem fenótipo marcador, e as lesões elas podem ser bilaterais, na mama, por exemplo, ou no ovário, ou múltiplas. Aqui no ovário, ó, vocês estão vendo que é o ovário, o útero no meio e os ovários com essa herança incerta familiar. O pâncreas, com tumor de cabeça em pâncreas também, tá? Com uma herança familiar incerta. E aí, nós vamos entrar em algo, porque essa hereditariedade, como vocês viram, ela representa, qualquer uma das três, 10% das neoplasias. Mas as lesões pré-neoplásicas, nós vemos com bastante frequência em associação com as neoplasias. Assim, o que acontece? O que são lesões, deixa eu ver, consegui puxar. O que são lesões pré-neoplásicas? São lesões adquiridas e que têm a capacidade de evoluir para um câncer. Todas as proliferações, por exemplo, alguns tipos de hiperplasia, e nós vimos já a hiperplasia do endométrio, que é pré-maligna, metaplasias, e nós vimos que o esôfago de Barrett, que é uma metaplasia intestinal no esôfago, é pré-maligno, assim como a metaplasia do epitélio brônquico por ação do cigarro também é pré-maligna, carcinoma brônquico, inflamação, e a inflamação tem algumas condições que nós vamos falar. Existe um tipo de câncer de bexiga que se associa à esquistossomose, por exemplo, tá? Um hepatocarcinoma pode se associar, certo, a uma hepatite prévia. Então, inflamação crônica. A vesícula biliar também, que nós vamos ver ali do ladinho, vesícula biliar. A ação dos cálculos e processo inflamatório é uma dos fatores etiológicos para o adenocarcinoma da vesícula. Estados de imunodeficiência, tá? Justamente porque piora ainda aquela invasão do sistema imune, e raramente alguns tumores benignos eles evoluem para malignos. Então, assim, ó, Helicobacter pylori causa um processo inflamatório no estômago e pode formar tanto câncer epitelial do tipo adenocarcinoma, como o linfoma gástrico, que nós chamamos de linfoma malte. O vírus da hepatite C e da hepatite B causam hepatite, tá? E, portanto, câncer de fígado. O HPV, que é o papilomavírus humano, ele é responsável pelo câncer de colo uterino, por câncer de vagina, vulva, ânus, pênis, orofaringe e boca. Quando ele infecta e ele causa um processo inflamatório, ele acaba produzindo uma displasia, tá? Que é uma lesão pré-adquirida. Lesões displásicas do colo uterino foi o que eu falei e que a gente já discutiu na outra aula.
A displasia é uma alteração da arquitetura da célula, tá? E aí existe uma alteração de todo um tecido, um epitélio, uma alteração de polaridade nuclear, uma alteração de razão núcleo citoplasma, atipias celulares, mitoses. Então, o colo uterino é uma das, representa para nós uma dos principais exemplos que nós temos. As lesões displásicas também da boca, que a gente chama de leucoplasia, daí que é a mesma coisa que displasia, também evoluem para o carcinoma de células escamosas. A ceratose actínica na pele, tá? Que é displasia do epitélio plano, ela evolui para um carcinoma cutâneo do tipo carcinoma epidermoide, que tem origem no epitélio plano da pele, tá? São processos inicialmente causados por agentes que promovem processo inflamatório e que a gente acaba desenvolvendo uma neoplasia. Então, de novo, colicistite crônica, como eu falei, carcinoma ou adenocarcinoma de vesícula. Cistite crônica por esquistossoma leva a um tipo de carcinoma de bexiga, que é o carcinoma epidermoide, embora a bexiga ela não tenha epitélio plano, certo? Mas ocorre metaplasia. De novo aqui a hepatite, silicose e asbestose, que são doenças ocupacionais, o paciente está trabalhando em fábricas, elas causam o quê? Um depósito de fibras de amianto e fibras de sílica. O paciente faz um processo inflamatório, principalmente em pleura, e causa um mesotelioma. Esse mesotelioma pode acontecer também no peritônio, tá? Pancreatite. Pancreatite, que uma das principais causas seria o álcool, tá? Ela é responsável, a pancreatite crônica, pelo carcinoma do pâncreas, estados inflamatórios. Na imunodeficiência, nós temos a deficiência das células T. E os vírus oncogênicos, eles podem causar alguns linfomas associado ao Epstein-Barr vírus, também lesão de nasofaringe, ou carcinoma de nasofaringe, que é associado ao Epstein-Barr vírus, tá? Que são vírus oncogênicos. Então, temos essa associação com estados inflamatórios. As exposições casuais, e vocês sabem que em lavouras, por exemplo, temos os pesticidas, tá? Aqui, ó, o senhor Percival Pott, que é esse senhor aqui, ele descobriu o câncer do escroto em pacientes que eram limpadores de chaminés, tá? Vocês podem até pegar esse artigo e lerem. É bem interessante ler os artigos antigos. Quer dizer, então, a gente teve essa descoberta que foi feita. E o câncer de escroto é um câncer raro. E ele estava muito associado com essa limpeza das chaminés, tá? Bom, aqui existe uma lista de agentes ocupacionais que tem um Robbins também, onde a gente tem arsênico, tá? E o arsênico, ele vai... Opa, pulei aqui. O arsênico, ele atinge pulmão, atinge pele, vasos. E como que a gente adquire? Como eu falei para vocês, ó, os herbicidas, fungicidas, desinfetantes líquidos podem causar lesões e causar câncer. O asbesto, tá? Ele causa o mesotelioma, como a gente falou. Também pode causar as lesões do trato gastrointestinal. Ele era usado para se fazer materiais que resistissem ao calor e à fricção. E
enfim, revestimento de freios. Então, pacientes que trabalham nessas fábricas, eles têm esse tipo de exposição. O mesotelioma é uma lesão muito agressiva, viu? Na pleura, ele compromete toda a pleura. Ops, tem um mosquitinho aqui. E não tem muito o que fazer. É uma lesão agressiva, ela encarcera o pulmão, a pleura, né? Ela fica toda branca e dura. Enfim, o benzeno causa o quê? Leucemia. E onde que a gente pode encontrar? Em tintas, pacientes que estão pintando, borracha, adesivos. Tem o berílio, que também causa câncer de pulmão, que é um combustível. Tem o cádmio, que aparece na próstata e aparece naqueles pacientes que têm contato com soldas. Está até sublinhadinho ali, ó. O cromo também pode causar câncer de pulmão, que está associado com conservantes, pigmentos. O óxido de etileno, leucemia. E se usa óxido de etileno para amadurecimento de frutas. E também como esterilizante de equipamento hospitalar. Compostos do níquel, câncer de cavidade nasal ou de pulmão. Radônio, no pulmão, que aparece, se usa radônio em pedreiras e minas. O cloreto de vinil. O cloreto de vinil está associado ao angiosarcoma hepático, que é uma lesão agressiva, mas uma lesão rara, ainda bem, tá? Tem adesivos plásticos e refrigerantes. O cigarro a gente nem fala, porque assim, ó, no mundo ainda, a neoplasia que mais mata é o câncer de pulmão. Pode não ser a mais frequente, tá? Ou a mais incidente, mas é a que mais mata. Então, a associação com cigarro e pulmão, ela é crucial. Eu coloquei aqui, vocês sabem que dados de incidência, prevalência, mortalidade, fatores etiológicos, todos são analisados pelo Instituto Nacional do Câncer, tá? E eles fazem sempre uma projeção para 2 anos. Então, nós temos a nossa projeção atual, que é 19, 20, e eu fiquei surpresa com algumas coisas. Por exemplo, homens e mulheres. Homem. Não, primeiro vamos falar uma coisa que está ali bem no topo da nossa tabela. O principal tipo de neoplasia em ambos os sexos é o câncer de pele tipo carcinoma basocelular, depois epidermoide, tá? Os não melanomas. Depois da pele, então, para homens, é a próstata, seguida de câncer de traqueia, bronco, pulmão, cólon e reto, estômago, cavidade oral e depois ainda. Mulheres, seria mama ainda, cólon e reto, e isso aqui me surpreendeu, colo do útero, numa tabela geral, entrar em terceiro lugar, e depois traqueia, bronco, pulmão, tireoide, estômago, corpo do útero. O câncer do colo uterino, ele já foi o tipo mais frequente em mulheres. E com toda a função de prevenção, na verdade é 2018 e 19, eu disse 2019 e 20, né? 2018 e 19. Vale sempre para um biênio. O câncer de colo uterino foi o primeiro. E com todo o esquema de prevenção de câncer de colo, o rastreamento pelo exame citopatológico, que todo mundo chama de Papa Nicolau, ele tinha baixado para 5º lugar, e aí ele aparece em terceiro agora. E aí eu fiquei pensando, aumentou, né? Isso representa um aumento, tanto em condições de higiene, como em falta de uso de camisinha, como sexo com múltiplos parceiros, tá? Como também com uma associação com HIV.
E esse aumento, para ele ficar no geral em terceiro lugar, olha, me surpreendeu, viu? Tá antes de pulmão. Aí, assim, de novo aqui é a mesma coisa, tá? Só num esquema um pouquinho diferente. A gente colocou que para 2018 teria 559 mil novos casos de câncer e 243 mil mortes, tá? Aqui é por estado e capital, tá? Mas eu vou mostrar uma coisa para vocês. Ué, cadê a outra figurinha? Peraí. Não tem minha figurinha por estado, porque assim, ó, o câncer de mama, ele é mais frequente na região sul-sudeste. Na região norte, não. Assim como próstata, mas na região sul, sudeste, no norte, não. E esse do colo uterino é mais em região norte e centro-oeste, e por isso que ele acabou entrando em quarto lugar no geral, tá? Vocês podem acessar, ó, esse inca.gov, que tem muito mais coisa lá para vocês olharem, tá? É interessante, hein? Vamos lá, o câncer de próstata, então. O câncer de próstata, eu coloquei só os mais frequentes, tá? Câncer de próstata, o que que acontece? A gente teve, aqui, eu vou puxar para vocês, 68.220 novos casos para o biênio 18-19, tá? O que seria um risco de 66,12 casos novos a cada 100 mil homens. Ele é o mais incidente em todas as regiões, certo? E ocupa a segunda posição entre os homens em todo o mundo. Aí, no mundo, nós temos o pulmão, tá? O câncer de próstata, ele tem uma taxa mais elevada em países desenvolvidos porque o rastreamento é muito melhor do que o nosso, tá? Bom, como que poderia ser feito? O toque retal e o PSA. O rastreamento, o ideal, certo, seria a partir dos 45 anos. Mas, como a incidência e a prevalência aumenta a partir... Opa, eu bati aqui. E a incidência e a prevalência, elas vão aumentar a partir dos 50 anos. Então, ficou para 45 anos, pessoas na raça negra, onde tem mais câncer de próstata, aquilo que a gente falou, etnia importante, e quem tem um parente em primeiro grau com câncer de próstata. Tá? O prognóstico pode até ser bom, viu? A probabilidade de sobrevida, se pegar cedo e tiver uma lesão confinada na próstata, a chance de cura existe. E aqui é como se faz o toque retal. Por que o pessoal sempre diz, primeiro vamos fazer um PSA antes de fazer o toque retal? Por quê? PSA também, ele não é específico, embora seja bem sensível. O PSA pode aumentar em situações de prostatite. Ao mesmo tempo, o toque retal, vocês estão vendo que entra pelo ânus, aqui tem o reto, né? Entrou. E o que vocês vão tocar na próstata? A parte posterior. Essa parte anterior da próstata e uma das laterais não conseguem ser palpadas. É claro que a principal localização do câncer de pâncreas é periférica e posterior. Então, baseado nisso, tudo bem. Tá? Como vocês estão vendo aqui, é só para vocês terem uma ideia. Um nódulo amarelado, bem característico de câncer de pâncreas. E a uretra. Mama, em mulher, que é o mais frequente. Se estima para o Brasil, neste biênio, 18-19, 59
1.700 novos casos, com risco estimado de 56,33 casos a cada 100 mil mulheres. Também é o tipo mais frequente em mulheres na região sul, sudeste, centro-oeste e nordeste, mas no sul tem mais, né? Certo? E é a primeira causa de morte entre as mulheres, por câncer. Por câncer, tá? Bom, o câncer de mama, o que é importante? A idade da primeira menstruação também e da menopausa. Por quê? Pela exposição ao estrogênio. Pelo mesmo motivo, mulheres que nunca tiveram filhos ou que tiveram uma gravidez tardia. Então, a exposição ao estrogênio é muito importante. Assim como o uso de terapia de reposição hormonal em tempo prolongado. Anticoncepcional é relativo porque os anticoncepcionais modernos, eles têm baixa dosagem de estrogênio. Existe também como causa exposição à radiação, bebida alcoólica, aqui dieta hipercalórica, obesidade, predisposição genética também. Vocês sabem, né, que é o BRCA1, BRCA2. Bom, eu coloquei a mama aqui para vocês verem, isso era uma mastectomia radical, pele, mamilo e areola, e aqui a neoplasia, tá? Neoplasia também pode cometer homem, é mais raro, 1%. E geralmente pelos 35 anos, 40 anos, tá? Então, mama também entra como muito importante. O que vocês estão vendo que eu opto por câncer, o que acontece? Aqui, ó. O que se viu é que, como é que eu vou explicar? O câncer de mama aumentou bastante, tá? É o que mais tem. Mas ele tem sido de melhor prognóstico, por quê? Porque a taxa de mortalidade diminuiu. Se vocês olharem todos os anos, ó, 2017, 12,2, certo? E em 2018, essa taxa de mortalidade baixou para 8,1. Significa que a detecção precoce vem acontecendo, o tratamento vem sendo eficaz. E a detecção precoce do câncer de mama se faz através de mamografia, a partir de 50 anos. Tá? Vamos lá. O câncer de cólon e reto. O câncer de cólon e reto em homens, a gente viu que é o segundo. E ele é o segundo no sudeste, o terceiro na região sul, em homens, tá? E depois, centro-oeste. Já no nordeste e norte, a quarta posição. Para a mulher é o segundo mais frequente. E aí é mais frequente no sudeste e no sul. Bom, quais são os fatores etiológicos? Tem fatores hereditários, tem história familiar de câncer, doença inflamatória intestinal. Aqui a gente tem Crohn e retocolite ulcerativa. A retocolite ulcerativa, memorizem, porque depois vocês vão ter patologia especial no futuro. E a retocolite crônica ulcerativa inespecífica, ela tem uma chance muito grande de desenvolver câncer. Tá? Hábitos de vida também. Então, entra aqui consumo de bebida alcoólica, baixa ingestão de frutas e vegetais, o consumo grande de carne vermelha e alimento processado também, obesidade, tabagismo, inatividade física. Sabe que eu sempre fiquei pensando por que a baixa ingestão de fibras? Porque a fibra faz com que se forme um bolo fecal maravilhoso. E aí esse bolo fecal impede que substâncias bacterianas entrem em contato com o intestino quando as fezes estão passando. Então, isso é um motivo para se comer mais fibras.
e menos alimentos gordurosos. O câncer de pulmão. É só um exemplo para vocês. É o que tem maior mortalidade em ambos os sexos. Ele tem vários tipos, né? Um dos piores, ou os piores, são os carcinomas neuroendócrinos, de pequenas células e de grandes células. Tá? Tem uma taxa de mortalidade já bem mais desenfreada. Ainda não existe cura, viu, para pulmão, mas baseado em anticorpos, reações antígeno-anticorpo, já foram descobertos que as neoplasias, elas emitem receptores de superfície. E a partir do tipo de receptor tem sido produzido drogas imunoterápicas para tentar conter o desenvolvimento do câncer. Então, pulmão, nós temos 18.740 novos casos para homem e 12.530 para mulher, tá? É o segundo mais frequente da região sul para homem. Para mulher, é o terceiro. A sobrevida em 5 anos é muito baixa, 10 a 15%, como eu disse para vocês, ainda não tem uma cura. E, em termos de estatística, se diz que o prejuízo é muito grande com câncer de pulmão, tá? Por quê? Porque existe o gasto com o próprio tabagismo, existe gasto com despesas médicas em termos de saúde pública, tá? E também porque os pacientes com câncer de pulmão, eles têm perda de produtividade e ficam incapacitados mais cedo. Câncer de pulmão não é bom, nada bom. Colo uterino. Então, o colo uterino, tirando pele, ele é o primeiro da região norte, foi o que eu disse para vocês. Então, é a região norte e centro-oeste. Na região sul, ele ainda continua na 4ª posição, tá? Graças a Deus. Mas, assim, lá para cima, alguma coisa está ocorrendo. Não é possível. Já está em 7º lugar no ranking mundial. E os tipos, existem vários tipos de HPV. Vocês sabem que os piores são o HPV 16 e o 18. Mulheres entre 25 e 64 anos, a cada 3 anos, pelo menos, deveria fazer um Papa Nicolau, depois que fizesse 2 anuais consecutivos normais. Quando se tem aquela lesão de baixo grau que eu falei para vocês em outra aula, a indicação é repetir o exame em 6 meses e fazer o tratamento, enfim, tá? Já tem a vacina tetravalente, que vai cobrir 6, 11, 16, 18, que se faz em meninas de 9 a 13 anos e meninos de 11 a 13 anos. Aqui está um câncer de colo uterino, ó. Esse aqui é o epitélio plano ectocervical, o câncer, e do lado, aqui as rolhas córneas que acompanham o epitélio neoplásico, que tem origem em carcinoma, em epitélio plano estratificado, da ectocélice. Crianças, carcinoma, tá? Seria muito raro ter um carcinoma em criança. O que em adulto é o contrário. Em criança, as neoplasias mais frequentes são as do sistema linfóide, as leucemias e os linfomas, as neoplasias de sistema nervoso e alguns tipos de sarcomas, como o rhabdomyosarcoma. Se vocês não souberem o que é, vocês vão estudar rhabdomyosarcoma. Então, é um sarcoma com origem em, tá? E o neuroblastoma, certo? São as principais neoplasias em crianças. Ocorrem principalmente abaixo dos 19 anos. Os maiores números de casos novos de neoplasias malignas em crianças é no Sudeste e no Nordeste, depois Centro-Oeste, Sul e Norte. A gente chama de neoplasia infanto-juvenil. Então, assim, ó, no Brasil, ocorreram, em 2015, 2.704 óbitos
entre 1 e 19 anos. Tá? O que seria 7,9% das mortes e segunda maior causa de morte em todas as regiões do Brasil, né? Enfim, aqui de novo vem os tipos para vocês. Tumores epiteliais, eles são mais raros. Não está ligado a estilo de vida, nem a fatores ambientais. Essas neoplasias tipo linfoma e leucemia, elas tendem a responder um pouco melhor à quimioterapia, só que aí conta com um efeito adverso muito ruim, tá? Então, pessoal, eu acho que aqui é o fim. A gente termina a epidemiologia aqui. Claro que tem mais coisas para estudar. Eu vou organizar um questionário para vocês responderem e memorizarem. Acessem o INCA, tá? Que é bem legal a gente saber assim, o qual uterino aumentou, por que ele aumentou, sabe? Qual a neoplasia mais frequente, do que se morre mais, claro que além de doenças causadas por aterosclerose, falando em câncer, né? Tudo isso aí. Então, espero que vocês aproveitem, leiam e até a próxima aula, tá bem? Tchau, tchau. Opa, eu ainda não estou acostumada, viu? Ó, stop.